Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso tradicional Café com Ações. Saúde a todos. Café com Ações é nosso programa onde nós fazemos um giro de notícias e informações sobre o mundo dos investimentos, as empresas e Bolsa de Valores. A ideia é mostrar para vocês que é importante separar o joio do trigo, ou seja, tem muita informação, muito conteúdo na internet e isso tudo nos causa distrações. A gente precisa ter foco, disciplina e separar o joio do trigo, ser seletivo no que a gente gasta o nosso tempo. Isso é fundamental nos dias de hoje. Bom, começo o programa falando sobre uma notícia divulgada pela FEBRABAN, a Federação Brasileira dos Bancos. Mais de 50% das transações bancárias em 2020 foram feitas pelo celular. O que isso significa? Que o universo dos bancos está mudando, né? O celular foi utilizado em 51% das transações bancárias feitas no ano passado, destacou uma pesquisa da FEBRABAN. O mobile banking recebeu um impulso na pandemia e das medidas de distanciamento social, somando 52,9 bilhões de transações em 2020, comparadas a 37 bilhões do ano anterior. Os canais digitais, celular e internet banking concentram 67% das transações financeiras no Brasil. 67% das transações. No ano passado, os gastos dos bancos em tecnologia subiram 8%, alcançando 25,7 bilhões. Do total, 10% foram destinados à cibersegurança. Então vejam, esse é o mundo novo, esse cenário de bancos tradicionais, com agências bancárias, isso está com os dias contados. A gente vai ver cada vez mais a redução desse número de agências, até porque cresce muito o número de assaltos a agências bancárias no Brasil. Não sei como está no seu estado, mas aqui na Bahia, por exemplo, está uma pandemia de assalto a banco, né? Eles explodem as agências à noite. Então, isso tudo é custo, isso tudo é despesas que os bancos têm. Então, vai ser muito natural o caminhar do desaparecimento desse modelo que a gente conhece até então, de modelo de banco com agências bancárias. Isso vai desaparecer cada vez mais. E isso, inclusive, aumenta a lucratividade dos bancos, né? O desaparecimento das agências bancárias, porque aí você tem todo um custo muito grande, seja de aquisição de terreno, seja de locação de imóvel, seja segurança, manutenção, funcionários, limpeza, né? Tudo isso é um alto custo. E na hora que você dispensa tudo isso, você aumenta a sua margem de lucratividade. Esse vai ser um caminho natural que a gente enxerga nos bancos. Cada vez mais, menos agências existirão, né? Então, isso é líquido e certo, vamos dizer assim. Porque o mundo é digital, o mundo é tecnológico. E os bancos vão caminhar para essa migração de utilização de outras ferramentas para você fazer as suas movimentações. Eu calculo que eu devo ter aí em torno de 1 ano e meio que eu não vou numa agência bancária. Em torno aí de 18 meses que eu não sei o que é ir numa agência bancária. Resolvo toda a minha vida pelo celular, pelo computador, entendeu? Não há necessidade de você ir numa agência bancária. Essa é a grande verdade. Os mais idosos têm mais dificuldades, né? Minha mãe, por exemplo, não resolve nada pelo digital, ela precisa ir na agência bancária, entendeu? E acho que não é só nem a dificuldade em lidar com a tecnologia, é também uma necessidade psicológica, né? De ir lá no banco, de ter um passeio, né? De ter uma saída, um motivo para sair de casa, enfim, tem umas questões aí emocionais. Mas será sempre um público cada vez menor que tem essa necessidade, né? Porque certamente quando nós tivermos a idade dos nossos pais, a gente também não irá mais aos bancos assim como eles vão, né? Então isso é uma dependência que é de uma geração, a nossa geração não passará por isso. Bom, uma outra notícia que eu queria compartilhar com vocês, me chamou muito a atenção, foi o Ricardo Amorim, o economista, ele divulgou uma nota com o número de pessoas com foro privilegiado
em diversos países. Nos Estados Unidos, 0 número de pessoas com foro privilegiado. Não existe um ser humano com foro privilegiado nos Estados Unidos, nem o presidente da República. Na Inglaterra, 0, a mesma coisa. Na Noruega, uma única pessoa. Na Alemanha, uma única pessoa. Na China, 2.987 pessoas têm direito a foro privilegiado. No Brasil, 45.300 pessoas. Tem alguma coisa errada com o Brasil, não é verdade? Pense um pouco. 45.300 pessoas têm foro privilegiado no Brasil. Há algo de muito estranho com o Brasil. O que a gente observa uma justiça lenta, um pacto entre políticos, entre setores da área empresarial e a justiça. Um grande pacto para garantir a impunidade. A Lava Jato foi uma grande transformação, mas que já foi regredindo ao longo desses últimos anos e jogada na lata do lixo da história, né? Tudo começou para desfazer os avanços da Lava Jato com a queda da prisão em segunda instância, feita pelo Supremo Tribunal Federal, em conivência e em conluio com o Congresso Nacional e com alguns do mundo corporativo também, porque aqueles que foram apanhados se mobilizaram para reverter a prisão de segunda instância, porque isso melava de uma vez por todas com a corrupção no Brasil. E óbvio, quem vive nesse sistema não quer ver o sistema acabar. Então a gente viu aí a degradação de todos os avanços que o Brasil deu com relação ao combate da corrupção. Retrocedemos tudo de novo. Voltamos ao passado. Voltamos a ser o paraíso da corrupção, né? Voltamos a ser. Refletamos, né? Que país queremos e como podemos fazer para mudar? Essa é uma pergunta que a gente precisa fazer todos os dias. Falta protagonismo social à sociedade brasileira. Vou dar um exemplo. Os italianos, a sociedade italiana e a história da sociedade italiana é muito marcada por movimentos de corrupção. É muito parecido em alguns aspectos com a história brasileira. Mas, este ano que passou, 2020, duas coisas me chamaram a atenção que foram atos de protagonismo da sociedade italiana. O primeiro, eles vinham pressionando para que se fizesse uma ampla reforma política e os políticos não queriam fazer a reforma. O que é que a sociedade fez? Convocou um referendo popular e a população se mobilizou para dizer se queria fazer uma reforma política e o que seria essa reforma política. E eles decidiram que sim, teria que ter uma reforma política e eles cortaram nessa reforma política um número X de políticos com relação à redução do número de parlamentares no Congresso italiano. E foram mais de 100 e tantas vagas que foram eliminadas. Entendeu? Isso foi a vontade popular. Não precisou dos políticos para fazer a reforma. A sociedade se mobilizou e fez a reforma que ela queria. Um outro exemplo maravilhoso que está faltando aqui para o Brasil também. As vítimas de Covid se mobilizaram e levaram à justiça o presidente da República, o primeiro-ministro e os governadores de província, que são os estados lá. Todos irão responder criminalmente pelas mortes na pandemia. Olha que coisa fantástica. Mobilização, protagonismo, exercício de cidadania. Está se sentindo prejudicado? Corre atrás, faz acontecer. Isso foi o que os italianos nos mostraram. Grande exemplo. Bom, vamos voltar às notícias do Brasil e aí eu vou falar de Oi. A Oi avançou no dia de ontem na sua batalha jurídica. Nada novo, na verdade, a Oi já tinha tido uma decisão favorável a si no juiz que julga a recuperação judicial
Depois teve uma decisão de um segundo juiz, né, que validou a decisão do juiz da recuperação judicial. E aí havia alguns recursos na segunda instância tramitando no Tribunal do Rio de Janeiro, que foram ontem negados. Provavelmente os bancos que tiveram seus recursos negados deverão recorrer agora à terceira instância. Porque é assim que funciona aqui, né? Você recorre à primeira instância, perde, recorre à segunda, perde, vai para a terceira e quando perder, vai provavelmente recorrer no Supremo Tribunal Federal. Vai tentando procrastinar a coisa, vai tentando reverter alguma coisa. Isso gera uma certa insegurança jurídica, né? Mas o fato é que já era esperado que esses recursos não dessem nada, né? Quem assiste o canal Viver de Renda sabe que eu digo isso já desde o ano passado, né? Que a fatura está liquidada para os bancos, eles perderam essa batalha porque de fato não há nenhum sentido no recurso dos bancos, né? É aquela coisa, o choro é livre, mandemos lencinhos para os bancos pelo choro, né? Então a matéria saiu na coluna do broadcast do Estadão. A Oi avança na batalha jurídica que se estende desde a aprovação do seu novo plano de recuperação judicial na Assembleia de Credores em setembro do ano passado. O processo vinha sendo contestado pelo Santander, Itaú Unibanco, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco do Nordeste. A 8ª Câmara do Tribunal de Justiça do Rio concluiu, na terça-feira 29, o julgamento dos recursos e confirmou por unanimidade, o voto da desembargadora relatora Mônica de Piero e do juiz do processo de recuperação judicial Fernando Viana, no sentido de homologar a decisão da Assembleia de Credores, conforme já se sabe, né? Então, é isso que nós temos, quer dizer, foi confirmado todas as decisões e negado todos os recursos dos bancos. É mais um capítulo dessa história da recuperação judicial. Os bancos estavam pedindo que a Assembleia Geral de Credores fosse anulada. Essa Assembleia aconteceu no ano passado, em 8 de setembro, e nessa Assembleia tinha sido acordada uma redução das dívidas da Oi para com os bancos. Isso foi votado na Assembleia e a dívida dos bancos vai ter que ter um desconto de 55%, entendeu? Na dívida da Oi com os bancos. Isso foi aprovado por ampla maioria, né? Mais de 97%, 98% dos credores concordaram com essa redução da dívida. Antes da nova versão desse plano de recuperação judicial, o valor da dívida da Oi com os bancos era de 9,3 bilhões. Após a Assembleia, o déficit ficou em 5,1 bilhões. As instituições bancárias reivindicavam a suspensão desse ato, reclamando que estavam sendo prejudicadas, né? E a Oi diz que essa Assembleia de Credores ela é soberana, assim diz a Lei de Recuperação Judicial. A Oi trabalhou de forma legítima, transparente, para construir esse aditamento ao plano de recuperação judicial, de forma a lhe permitir implementar o necessário ajuste de rota e para focar nos seus negócios, na prestação de serviços, de infraestrutura de fibra ótica de alta velocidade, juntamente com a oferta de modernos serviços de tecnologia da informação. Esse ajuste foi discutido com todos os seus credores, que acabaram por acreditar nessa ideia, nesse planejamento e aprovou o aditamento por ela proposto na Assembleia Geral de Credores, que ocorreu em 8 de setembro de 2020, com a participação virtual de mais de 5.000 credores. Então, o juiz já havia dito da recuperação judicial que a Assembleia é soberana nas suas decisões. Esse foi o entendimento do Tribunal de Justiça também, e agora, por unanimidade, a 8ª Câmara do Tribunal de Justiça do Rio concluiu de que os votos, tanto do juiz do processo, Fernando Viana, como da desembargadora relatora Mônica de Piero, estão completamente de acordo com o que diz, vamos dizer assim, o mundo jurídico, né, o que diz o mundo das leis, da interpretação legal a respeito dessa questão. Mas não se iluda, eles vão recorrer nas instâncias superiores, mas também não deverá ter nenhum tipo de reversão, zero de expectativas com relação a qualquer alteração dessa decisão original,
nada de estranho aconteceu. Não é um assunto novo, é um assunto que já foi decidido. Cabia apenas essa avaliação de recurso, que foi feita agora, e isso deve, novamente, os bancos devem recorrer a uma instância superior agora. Vida que segue, entendeu? Despesas que eles têm com os seus setores jurídicos. Precisa dar trabalho também para os advogados. Mas é isso, fiquemos muito tranquilos, isso zero de preocupação, zero de preocupação. Bom, esse foi o nosso Café com Ações de hoje, fique com Deus e até a próxima. Deixa o like, tchau.